Boa noite. Bom, noite de live e escutando um hard rock aqui. E a live de hoje vai ser esse tema aqui. Eu botei do lado errado. Aqui. Tá ótimo. Vai ser esse o tema da live de hoje. E eu vou trazer essas 5 abobrinhas que se fala sobre o Tantra. E mais especificamente, né, eu vou falar sobre o Tantra Shaiva não dual. Que a gente tem aí, por vezes, essa controvérsia em narrativas, ela faz com que alguns aspectos muito importantes do Tantra eles sejam deixados de lado, né? E assim, o que pode acontecer é até mesmo se, digamos assim, né, se reescrever a história através da má compreensão dos ensinamentos, de uma disseminação de informações errôneas, falsas, né? E quando você tem essa disseminação de informações erradas, o que acontece? Se há uma lacuna, você pode colocar o que você quiser nessa lacuna. Então, eu estava assistindo hoje um vídeo, então esse vídeo aqui vai ser mais ou menos dentro da linha de um outro vídeo que eu fiz uma vez, fazendo uma crítica a uma pessoa que é terapeuta neotântrica, certo? E ela dizia ali algumas coisas que tinha acontecido no atendimento com a sua cliente e tudo mais. E o foda é isso, que não tem como você ficar, digamos que, quieto, né, quando você vê o erro. Então você tem que intervir quando você vê que alguma coisa está errada. E eu tenho essa honra, né, de ter inúmeras pessoas que são do Neotantra que vêm estudar comigo. Então eu fico agradecido de coração realmente de ter esse reconhecimento e também fico muito feliz que há essas pessoas que estejam buscando mais porque sentem que essas lacunas elas precisam ser preenchidas. Então há uma intuição muito natural no nosso ser. À medida que a gente vai trabalhar essa expansão da consciência, né, você está fazendo uma expansão de consciência, você está ativando esse poder de autorreflexão, que é o que o Tantra faz. Né? À medida que a gente está fazendo isso, então é como se você abre ali, desbloqueia coisas na sua consciência que daí você vai ver que tem muito mais. E é como se você pegasse, digamos que um fio da meada, que você vai começar a conectar realmente o seu ser essencial que está guardado no seu coração. Você vai começar a ir buscar essa veracidade através do conhecimento. É como se a gente tivesse essa impressão mesmo que você tem uma
uma sabedoria a ser, digamos que, realizada, né? Então, por isso que eu abri essa live, porque tem muitas falas que elas começam a ser disseminadas e à medida que se constrói essa informação, né, digamos que deturpada até, né, ou com falta de embasamento, há essas lacunas que vão começar a necessidade da nossa própria cognição, como a gente está nesse processo de expansão da consciência, naturalmente você vai querer preencher essas lacunas, né? Então, com o que você... Boa noite, Fer Bianchi, Harion, grato por sua presença. Então, o que são essas lacunas, né? Se você fala, se a gente começa, a gente tem que primeiro entender, quando a gente fala de Tantra, eu vou compartilhar aquele primeiro slide. Eu botei essa live, tem um tom irônico, mas é porque se a gente não for, digamos que, né, tem um tom irônico, mas é como vai na linha daquele outro vídeo que eu fiz, né, que é refutando um terapeuta neotântrica, certo? Como eu falei, tem pessoas do neotantra que estudam comigo, são pessoas que buscam esse conhecimento de preencher essas lacunas que eles percebem que o neotantra não consegue preencher, certo? Isso é fato. A gente vê, por exemplo, uma escola neotântrica que vai precisar das constelações familiares, ou vai precisar da bioenergética, ou vai precisar de terapeutização com psicólogos, sei lá, não que isso não seja importante, mas o Tantra ele tem essa capacidade é uma metodologia que preenche. Exatamente, Fer. O Vedanta preenche. Então, aqui, a proposta dessa live também é nesse sentido, de mostrar o quanto esse Tantra Shaiva não dual, ele é tão magnífico quanto o Advaita Vedanta. Então, o que é Tantra Shaiva não dual? Não dual é Advaita, né? Então, a Feira aqui trouxe sobre o Vedanta, né? O Vedanta preenche várias lacunas. E quando eu estudava, era mais professor de Yoga Vinyasa e Ashtanga, eu via muitas pessoas do Yoga que, para preencher as lacunas que o Yoga Sutras ou a própria prática ou a própria escola não preenchia, ia buscar esse preenchimento dessas lacunas filosóficas com o Vedanta. E o Vedanta ele foi feito para isso, né? Não há nenhum mal nisso. E aí que mora também a riqueza dentro do pensamento filosófico indiano, né? O Vedanta ele é uma forma de shivaísmo. Por quê? Se a gente for ver os Vedas e o Tantra, os Tantras, a cultura tântrica e os textos tântricos, eles têm essa fonte em comum, que são os Vedas. Então, lá nos Vedas, a gente vai começar a ter essa nomeação das divindades, né? O que compõe essa divindade. E como é cada expressão da divindade. Por exemplo, o raio, né? A gente vai ter na cultura de matriz afro, vai nomear lá por um orixá até, eu não sei qual, né? Mas nos Vedas, uma manifestação do todo, da natureza, vai ter o nome vai ser nomeado como uma expressão dessa divindade, de algo maior do que o meu ser humano limitado, essa metafísica, né? Eu vou além
do meu físico, além dos meus limites também. Então, lá nos Vedas, a gente vê esse registro. Rudra foi essa forma furiosa da natureza, certo? Grato, Fer. Boa noite, Vinícius. Então, como tem essa primeira nomeação de uma figura furiosa, Rudra, né? Então a gente vai ter aí essa primeira figura masculina no sentido de até além do gênero, né? Mas considerando que para os Vedas também a base é o feminino, né? Quando os Vedas começam a falar sobre Gayatri, a deusa Gayatri, ela é a base de tudo. É a vibração que cria todas as coisas. Então ali foi a sacada também daquelas pessoas daquela época, de estar nessa abertura de espírito. Imaginem, né? Eles não tinham toda essa tecnologia que cortava até as nossas capacidades psíquicas, cognitivas e de abertura energética. Imagina você, seres florestais, ali, muito mais o pé no chão, trocando com a terra. Claro, condições adversas e tudo, mas naquela abertura total e ali começando a nomear toda essa estrutura do que a gente conhece hoje como hinduísmo. Então, ali nos Vedas, tem todo esse registro assim, dessas primeiras canalizações. Então, a gente vai ver ali depois, com o tempo, né, os Vedas, tem aí também a civilização de Harappa e Mohenjo-Daro, né, uma civilização onde a gente vai ver também um ser com um adorno de chifres. Ele está cercado por animais selvagens. Então ali a gente vai ver também outros estatuetas em Harappa e Mohenjo-Daro, que eles estão assim com as mãos em Anjali Mudra. Então já há a referência de que há uma utilização do corpo como forma de manipular a realidade ou de estar bem com a realidade, ou de conexão com o divino. Ou seja, isso é totalmente como é mostrado no Tantra. Então, se a gente pega que os Vedas e o Tantra são uma base em comum, a inteligência suprema que manifestou todo esse corpo literário revelador, exatamente. Imagina então, né, Fer, que estavam esses seres ali nessa abertura total para fazer esses downloads, né? Então, é isso também que é importante hoje em dia quando a gente quer se aproximar, né, dessa capacidade de nós termos toda uma disciplina em relação ao que a gente está lidando com as tecnologias, né? E também como a gente está esses seres arcaicos em contato com a natureza, né? Com os elementais mesmo. Então a gente vai ver aí, o Shiva ele começa a surgir nos Vedas. Então depois, mais lá para frente, a gente vai ter os Tantras. E nos Tantras, a gente vai ver que também vai ser apresentada uma forma furiosa de Shiva, o masculino que compõe a existência. E vai ser apresentada também uma forma furiosa da Shakti, o princípio feminino que compõe a existência. Ou seja, esses rishis, sábios, yogis, yoginis da época, antigos, né, que trouxeram esse conhecimento, eles estavam nessa percepção de que há uma natureza selvagem atuando.
né? As forças são selvagens, né? Você lidar com um felino, tipo um leão, um tigre, né? Ou você ter que se defender e talvez, né, matar um tigre. Então, tem essas questões da questão do selvagem mesmo no estado natural. É diferente do selvagem que a gente vê hoje em dia, né? O selvagem hoje em dia, ele está deturpado porque ele está sendo manipulado por pessoas que não têm boas intenções, né? Então, como são intenções egóicas, elas não estão alinhadas com um propósito divino, elevado, né? Então, as pessoas, seguindo essas pessoas manipuladoras, com essas intenções baixas, de baixa elevação, elas acessam uma violência que está longe do selvagem primordial. O selvagem primordial, ele tanto pode atacar, mas ele cuida em primeiro lugar. Ele tem esse aspecto maternal da deusa negra, deusa Kali, né? Então, quando esse amor absoluto não está integrado a essa expressão do selvagem, da violência, é um selvagem desordenado, tóxico, né? E é típico da masculinidade tóxica dessa era patriarcal, comandada por políticos, né? Caras que estão lá em busca do poder pelo poder e muita grana, e estão se lascando para a polis, né? Para a cidade, para a comunidade. Eles querem o deles. Então, eles são políticos da era de Kali. São políticos totalmente deturpados, né? Então, voltando a isso, imaginem que daí o Tantra, ele tem... Imaginem, não, considerem isso, né? Que o Tantra, ele tem essa capacidade filosófica ampla e que preenche da mesma forma que o Vedanta, né? Só que ele não foi trazido num patamar que tenha um reconhecimento tal, o Vedanta e o Yoga, por exemplo, ou ainda o Sankhya, né? Mas isso foi um detalhe histórico e talvez um detalhe em relação às práticas transgressivas do Tantra, né? Transgressivas em relação a um projeto de poder específico, patriarcal, certo? E isso a gente vai ver que vai impactar diretamente com algumas dessas abobrinhas que eu trouxe para comentar, né? Então, a abobrinha número 1, certo? Transgrediram o Dharma. Exatamente. Transgrediram o Dharma. O propósito, ele se tornou mesquinho, né? Ele não é mais algo nobre, mas é um propósito mesquinho, né? Então, os textos já avisavam, né, que a era de Kali, é a era em que nós estamos, ela é feita por pessoas corruptas, né, degeneradas, mas ao mesmo tempo dizem que o lado bom dessa era de Kali, apesar de toda essa corrupção e ignorância na escuridão da alma, a vantagem é que quem entra no caminho do despertar da consciência desperta muito fácil, né? Então, para quem tem esse interesse, o coração é chamado para esse despertar, isso acontece muito rápido, né? Então, a abobrinha número 1. Tantra não se pensa, não se entende, mas se pratica. Bom, a gente tem que pensar que o Tantra, ele tem
na tradução da palavra, a palavra se chama totalidade, certo? Tantra, uma das traduções é totalidade. Então, a metodologia tântrica, como ciência de iluminação, ciência de despertar da consciência, de libertação, é que você tem que integrar o corpo e a mente. Então, se você começa a afirmar uma coisa constantemente, e essa coisa, né, uma pessoa viraliza, tem, sei lá, 1000 curtidas numa publicação falando que Tantra não se pensa, não se entende, mas se pratica. Isso é uma informação que está sendo disseminada muito errada, certo? Então, quando eu assisti esse vídeo hoje, eu fiquei, né, mais um vídeo que eu assisti, né, mas hoje eu resolvi tomar uma atitude e fazer esse vídeo de refutação, né? Por quê? Porque eu me dedico ao Tantra Shaiva não dual, né? Já fazem 14 anos que eu me dedico quase que exclusivamente ao Tantra Shaiva não dual, com diferentes professores. Eu tenho o meu mestre, que é o Daniel Odier, e não é uma coisa que só se pratica. Então, isso, percebam, você fica muito suscetível a... não precisa pensar, pratica aí, sente, vê se faz sentido para ti. Só que isso, se você cai nas mãos de uma pessoa que é egóica e mesquinha, e ela está pensando apenas no seu umbigo e nas suas coisas pequenas, sei lá, coisas dos chakras, do diafragma para baixo, né? Então você vai estar ali sujeito a manipulações. Você vai estar nas mãos de uma pessoa que te cativou. Essa pessoa te cativa e daí pode fazer o que quiser com você. Por que isso? Porque vejam o caso, por exemplo, da Kate Torres, aquela garota que manipulou outras mulheres, fez essas mulheres se submeterem, e essas mulheres foram altamente prejudicadas, porque elas elegeram aquela mulher como uma figura iluminada, alguém que sabia muitas coisas. Só que ela não tinha nenhuma fundamentação. Ela tirava as coisas de teorias infundadas. Que quando a gente vai ver na espiritualidade também, qualquer espiritualidade que vá se basear sobre as teses infundadas que ela trazia, são espiritualidades que não se sustentam. Então a gente tem que ver vias espirituais que se sustentam. Por exemplo, o Vedanta, o Tantra Shaiva não dual, o Yoga, a filosofia platoniana, por exemplo. Então, o Tantra ele tem que ser entendido. Você não pode apenas pratica aí, por exemplo, fica nua na sala e tu não vai explicar para quê. Simplesmente vai fazer a pessoa fazer uma prática. Há práticas de nudez no Tantra. Então, isso é uma prática. Mas ela tem uma forma de ser feita e há uma construção também de toda uma mentalidade para que a pessoa que esteja conduzindo, não esteja também, idealmente, não esteja apenas nos seus objetivos mundanos, mas que esteja com essa intenção de que aquela pessoa esteja caminhando para um despertar da consciência, uma expansão da consciência. Certo? Então, obviamente que é por isso que meu professor fala que ele levou aí
20 anos para começar a ensinar o que ele tinha aprendido com uma yogini. Né? E essa yogini orientou ele, olha, você tem que ser o ensinamento. Né? Você tem que se transformar no ensinamento. Você não pode ensinar uma coisa que é apenas teoria da sua cabeça. Certo? Você tem que se tornar o ensinamento. Então há um casamento entre o pensar e o agir. Certo? Então a gente vai ter aí, dentro do Tantra Shaiva não dual, por isso que eu botei ali Tantra SND, Tantra Shaiva não dual, a gente vai ter um estudo das energias que compõem o nosso ser, as Shaktis. Por exemplo, a energia básica é Prana, Prana Shakti, certo? O que é Prana Shakti? É o que anima o corpo. Então você vai ter prana numa maçã, você vai ter prana na sua refeição, na água, né? Você está se alimentando de energia, certo? E dentre essas várias Shaktis, daí vai ter as Shaktis que movem as coisas no corpo, né? O meu falar aqui está sendo movido por uma Shakti, que a gente vai denominar como Ares Vitais, né? Os vaios. E dentre umas das Shaktis, há a Shakti do sentir, coração, certo? Que é uma inteligência do coração. Vai ter a Shakti do agir, do pensar, Jnana, né? Então a gente fala os Jnanins, se escreve Jnani, né? Os Jnanis, né? Os sábios, aquelas pessoas que estão nas reflexões filosóficas, né? Então tá Jnana Shakti. Essa é uma das Shaktis também. A Shakti da cognição, certo? Então o Tantra se pensa assim, porque você tem que entrar, você tem que modular, educar a sua mente de tal forma que você vai adotar uma espécie de mentalidade tântrica, né? Então o Tantra é pensado, ele tem que ser compreendido, ele tem que ser entendido. Então, é uma abobrinha você falar Tantra não se pensa, não se entende, mas se pratica. Não, o Tantra ele tem que ser praticado, daí a ação é o que? Kriya Shakti. É a outra energia, certo? Então, eu estou falando das 3 Shaktis do Tantrismo. Né? Icha Shakti está conectada com o coração, o sentir, o emocional mesmo. Daí nós temos Jnana Shakti, a Shakti do pensar, mas não é um pensamento apenas do mental condicionado. Né? Então, é um pensamento que integra manas, o mental, e também um mental intuitivo, certo? Que a gente chama de Buddhi. Certo? Então tem a subjetividade também, que é ligado ao ego, por exemplo. O ego investido de subjetividade. Né? Então, esse Jnana Shakti, ele é toda essa complexidade do mental e da consciência. E daí nós temos Kriya Shakti, que é a Shakti, a energia da ação, a energia dinâmica da ação. Então, o que a gente busca no Tantra? No Tantra Shaiva não dual, certo? Porque se a gente for ver aí a parafernália que ficou, né? Tantos rótulos, né? Você vai ter o Tantra, o Neo-Tantra. Mas eu faço Tantra do tigre, eu faço Tantra cinza, amarelo, né? Então, ali, se você tem o Tantra Shaiva não dual, você tem a complexidade dos Tantras reunidos em obras que fazem uma
uma compilação, uma sistematização disso. Né? Um desses textos mais importantes é o Tantra Loka. Eu ia escrever o nome dos textos, mas... Então, o Tantra Loka do Abhinavagupta, ele vai trazer toda a complexidade da cultura tântrica até o momento em que ele estava ali recebendo esses ensinamentos. Ele era um iniciado, recebeu iniciações de diversos mestres e ele foi compilando esse conhecimento para deixar registrado, certo? Então, muito conhecimento que era muito antigo, anterior a ele. Ele não inventou o Tantra. Então, isso foi, imaginem, na era medieval, lá por século 8, 9, se não me engano. Então, tinha autores anteriores a ele que já tinham feito um trabalho também. E a partir daí, ele foi fazendo essa sistematização desse shivaísmo. E quando a gente fala de Vedanta, Vedanta é um shivaísmo também, certo? Então, são como vias espirituais irmãs, por assim dizer, ou primas, não sei. O Vedanta e o Tantra, certo? São formas de shivaísmo. Ambas têm o conceito de Maya, por exemplo, que é conhecida como ilusão, mas Maya, o mais correto falar, a pronúncia, né, porque tem um tracinho em cima do A, dos dois As. A visão sobre o que é essa ilusão vai ser um pouco diferente. Enquanto no Vedanta, Maya é aquela que cria toda ilusão e tudo é ilusão, nosso corpo é uma ilusão, tudo é uma ilusão. Para o Tantra, Maya, ela cria a ilusão da separação. É um detalhe muito até sutil ou, para algumas pessoas parece a mesma coisa. Mas depois a gente vai ver que nas práticas isso vai ter uma diferença, certo? Mas para completar, o Tantra ele se pensa assim, certo? A prática ela deve estar acompanhada da teoria. O que pode acontecer, certo? Só que isso não abrange todas as pessoas. Então vai ser alguma coisa excludente, vai excluir pessoas da via espiritual mais integrativa e inclusiva, que é o Tantra Shaiva não dual, certo? O que pode acontecer é de ter algumas pessoas que elas se iluminam muito rápido. Elas recebem ali, até talvez estarem na presença de alguém iluminado, elas já recebem toda a Shakti que precisam e se iluminam. Há casos raros, mas há casos assim. Pessoas com a mente satyaguna, sattva guna, normalmente é o correto, Fê. Pessoas que devem ter um estado de tamanha abertura, né? E capacidade de compreensão que tenta muito nesse sattva guna, sim. Né? E então há pessoas que podem ter essa iluminação muito rápida, né? Que a gente chama a Novapaya, o caminho, né? Nós temos diferentes caminhos, mas para muitas pessoas é o caminho sem caminho, é o caminho sem meios, não são necessários meios, né? A pessoa não precisa fazer uma meditação sentada, por exemplo. Aquilo vai acontecer de forma súbita, certo? Mas muitas pessoas elas precisam desse caminho da Shakti, em que há necessidade de meios, de metodologias, em que haverá uma intencionalidade para que o seu corpo se abra, certo? Então, nesse caminho, a gente vai ter também os textos. Qual é a necessidade disso? Se eu vou falar para vocês, Tantra não se pensa, não se entende, mas se pratica, certo? Então,
vou te falar uma prática aqui que eu vou inventar agora, né? Então, toda a textualidade, ela seria desnecessária, é isso, se o Tantra não se pensa e não se entende, né? Então, há essa necessidade desses textos que eles apontam e eles para essa consciência que está nessa expansão. Ela atingiu essa expansão não dual e consegue manter-se nesse estado de êxtase meditativo, certo? Ou seja, os textos, eles têm esse apontamento. Olha, eu vou te apresentar uma coisa aqui. A partir do seu mental intuitivo, você vai conseguir deduzir, vai conseguir compreender, você vai conseguir iluminar a sua consciência através desse texto que eu estou te passando aqui, né? Então, o texto, ele tem essa premissa, né? Tem essa intenção também. Então, o Tantra se pensa, certo? Meio de conhecimento que revela quem é você. Pois é. Então, essa é uma abobrinha número 1, certo? Vamos lá para uma abobrinha número 2. E abobrinha número 2. A experiência antecede a consciência e, portanto, a fé. Certo? Então, é isso. Ó. Imagina uma cena. A experiência antecede a consciência. Eu vou falar para você, ó. Pula dessa árvore, de cima dessa árvore que você vai voar. Para não dizer de um prédio, né? Imagina, pula dessa árvore que eu te garanto que você vai voar. Eu sou um ser iluminado falando isso, né? E daí você, né, como o Tantra não se pensa, não se entende, mas se pratica, você vai e pula, né? E você se esborracha no chão. Espero que não se machuque tanto, né? Mas não é a experiência que antecede a consciência, né? Mas sim a consciência que antecede a experiência, certo? Porque a consciência a tudo contém. E o nada também. Então, no Tantra a gente fala isso, que a consciência, ela precede a ação, certo? Então, no momento em que a consciência precede a ação, antecede também a fé, porque você só vai ter fé em algo que você pôs à prova de que aquilo funciona, acredito eu, né? Você pode ter uma fé cega em uma tese infundada, né? Você pode ter uma fé de que, sei lá, você vai voar se você pular da árvore. Você pode ter a fé, mas ela não tem fundamento. Ela é desprovida de consciência. É uma consciência que está perturbada. Então, para que você tenha fé, que você acredite no poder de algo, você precisa antes ter experienciado isso na sua consciência. Então, a experiência antecede a consciência quando é a experiência da consciência. Mas no sentido de ação, né, a experiência antecede a consciência. Não sei, isso fica um pouco dual, mas de qualquer forma, né, imagina a experiência do beijo. Sei lá, vamos botar um ato trivial, assim. A experiência antecede a consciência, tá? Você tem uma experiência do beijo, mas o que precedeu esse ato do beijo? Tem um chamado, tem uma pulsão natural, certo? Então, essa pulsão natural, a não ser que você seja, imagina, atacado por alguém, né? E
você não tem essa pulsão natural, né? Então é algo inadequado, por assim dizer, né? Nenhuma experiência revela o eu. Tem experiências que podem revelar o eu, mas normalmente a experiência ela tem antes a consciência, né? E a partir daí a consciência nos leva à ação e daí sim a gente pode começar a ter fé, né? Então basicamente é isso, né? Imaginem que isso é algo que tem que ser pensado também. Outra coisa para deixar aí vocês também matutando em relação a isso, né? A consciência precede a ação. Vamos ver qual é a terceira abobrinha. Tantra não é filosofia. Bom, isso aqui é uma abobrinha bastante grande, né? Então, se você considerar que o Tantra do Osho não é filosofia, mesmo assim você está errado, certo? Porque até o Tantra do Osho é baseado sobre filosofia, e muita, né? O Tantra, o Osho, na sua base, ele era professor de filosofia numa universidade indiana, certo? Então, ele chegou ao Tantra através da filosofia, o Osho. Então, até o Neo-Tantra, que é a criação do Osho, ele tem filosofia, ele é filosófico. O Neo-Tantra, ele é filosófico. O Neo-Tantra criado pelo Osho, baseado no Tantra mais antigo, ele é filosofia. Então, se o Neo-Tantra é filosofia, o Tantra também é muito mais filosofia ainda, tá? Então, aqui, o que é filosofia, resumidamente? Né? Filosofia é o estudo reflexivo e sistemático de questões fundamentais sobre a existência, o conhecimento, a moralidade, a mente e a realidade. Vou repetir. Filosofia é o estudo reflexivo e sistemático de questões fundamentais sobre a existência, o conhecimento, a moralidade, a mente e a realidade. É uma busca por sabedoria que utiliza a razão, o questionamento crítico e a argumentação lógica para explorar temas tais como a metafísica, perguntando-se o que é a realidade, o que existe além desse mundo físico, epistemologia, o que é o conhecimento, como sabemos o que sabemos, ética, o que é o bem, o mal, o certo e o errado, a lógica, né? Quais são as regras do pensamento e da argumentação. Deidre linda. Estética, o que é a beleza, o que torna algo artístico ou valioso, certo? Então, a filosofia busca compreender o quê? As bases do mundo e da experiência humana, muitas vezes sem se prender a dogmas, mas incentivando o pensamento crítico e a abertura a novas perspectivas. Isso é, resumidamente, o que é filosofia. Agora, o Tantra é tudo isso? Sim. Tantra, ele não é uma galera sentada para fazer uma prática grupal, todo mundo nu, que nem faziam no ashram do Osho. E se o Osho fazia isso, ele tinha também um fundamento filosófico dele, né? O Tantra Shaiva não dual tem práticas assim também. Só que há um questionamento sobre essas coisas, né? Há um estudo reflexivo e sistemático de questões fundamentais sobre a existência. Sim. Conhecimento, a moralidade, a mente e a realidade. Tudo isso. Certo? Então, uma busca por sabedoria que utiliza a razão. O Tantra utiliza a razão? Sim. O questionamento crítico? Sim. O Tantra usa o questionamento crítico. Não é um guru, né, entre aspas, ou uma pessoa que está hypada na internet que
ali ela vai falar para você, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? E você daí, sem questionamento crítico, segue o mestre. Né? E daí você pula de uma ponte porque o mestre mandou você fazer isso. Então, a fé cega, ela mata. E ela é uma coisa burra, certo? Ela é uma contração da consciência, porque você não assume o seu lugar no universo. Você não assume o seu papel de líder da sua vida no universo. Um guru tântrico, ele não quer pessoas submissas a ele. Ele quer pessoas libertas. Ele quer pessoas que entenderam o rolê e se libertaram e não precisam mais dele, certo? Então há um questionamento crítico aí a ser feito. Se você não tem esse questionamento crítico, você vai seguir o líder porque o líder, sei lá, tem barba, né? Ou, sei lá, é alguém que está hypado na internet. Então você vai ter que ter tanto esse questionamento crítico quanto essa argumentação lógica. As práticas tântricas, elas te trazem esse questionamento crítico e a argumentação lógica, ou não são práticas tântricas. As práticas meditativas do Tantra, elas nos fazem utilizar a razão, nos fazem ter mais questionamento crítico e nos fazem ter mais capacidade de argumentação lógica. Entendam isso, por favor. Se você começa a ir nessa balela, nessa abobrinha de Tantra não é filosofia, isso é uma abobrinha que ela é perigosa. É sério. Você começa a ir atrás de pessoas hypadas na internet, você começa a se afunilar, a sua consciência começa a aderir, a sua mente começa a aderir a umas coisas mais burras do mundo sobre o Tantra, certo? Há algumas coisas que têm que ser faladas, que tem coisas muito burras sendo disseminadas hoje na internet. E o Tantra, ele sofre muito com isso, certo? Aí a coisa fica muito de sentar na frente do outro e ficar olhando o olho no olho. Isso é uma ótima prática tântrica. Você pode ter uma experiência de expansão absurda, de você conectar com uma pessoa de forma como você nunca conectou antes. Mas há todo um sistema de pensamento, todo um sistema filosófico que vem junto para que você esteja ali e essa experiência de olhar no olho, ela tenha uma dimensão muito mais potente do que você, não é pensar, é só se praticar. Não, você tem que adentrar esse campo, certo? De começar a ver as coisas também a partir de um questionamento crítico e argumentação lógica. Tá? Então, essa é a abobrinha número 3, que se a gente for ver também a quantidade de textos filosóficos do Tantra, a gente vai ver que Tantra é filosofia, é um sistema de pensamento filosófico, certo? Bom, abobrinha número 4. Sexo tântrico é parte de uma interpretação ocidental que chamamos de neotantra. Não. Vocês já devem ter visto as imagens de Khajuraho, aquelas esculturas eróticas. Eu não separei para botar aqui, mas já compartilhei inúmeras vezes no meu feed com textos falando sobre isso. Aquelas esculturas eróticas não eram um adorno cheio de mistérios a se decifrados. Não, aquele foi um dos primeiros reinados tântricos. A cidade de Khajuraho, ela tinha um culto tântrico Kaula.
de devoção aos poderes do feminino, as deusas do Kaula. Então lá é um dos primeiros lugares onde a gente tem um registro de um templo a céu aberto dedicado às deusas tântricas. Haviam rituais em grupo dessa galera. Então aquelas imagens de Khajuraho que a gente vê não são imagens de uma metafísica que quando a gente for para o paraíso, não, aquilo era a realidade daquelas pessoas. Aquilo era projeto público, projeto de... Hoje em dia a gente tem uma cidade que se evoluiu mentalmente como Amsterdã, certo? Boa noite, Vânia. Então, Amsterdã, eles têm lá para os deficientes físicos, recebe um vale mensal para eles poderem desfrutar da sexualidade deles. Contratar acompanhantes para poder exercer a sexualidade deles. Então a sexualidade virou uma questão de saúde pública em Amsterdã. É uma das poucas cidades no mundo que deve fazer isso. Então, para esse pessoal lá de trás, dessa civilização tântrica que foi Khajuraho, aquilo era uma questão de saúde pública. Você ter pessoas que conhecem a sua sexualidade e que exercem ela de forma livre. Aquilo não era vamos fazer aqui essas esculturas de algo que a gente nunca faz. Vocês têm noção da besteira que é isso? Por que vocês acham que tinha aquelas esculturas? Porque as pessoas faziam sexo muito naturalmente. Não era como hoje, que a gente tem inúmeros fantasmas, né? E mesmo hoje em dia, com os inúmeros fantasmas sobre doenças infecciosas e tudo mais, mesmo assim, a gente exerce a nossa sexualidade imensamente. Vide aí a quantidade de sex shops, de pornografia, de pessoas que trabalham como trabalhadores e trabalhadoras do sexo, né? Então, aquilo era uma coisa muito natural para essa galera de Khajuraho, certo? Então, ali eles começaram a observar o que faz sentido, como é que eu respiro, o que acontece se eu gozo aqui, eu fico sem energia, como eu posso fazer para que eu não me sinta vazio, mas que eu me sinta totalmente pleno. E isso foi integrado também às emoções, à sensorialidade, à consciência. Então, o sexo tântrico não é uma interpretação ocidental que chamamos de neotantra. Não, sexo tântrico é parte do tantra antigo. Era uma coisa totalmente natural e com o tempo, à medida que isso foi praticado de todas as formas possíveis, isso foi sistematizado e até o ponto de você ter linhas do Hatha Yoga. Se vocês não sabem, o surgimento do Hatha Yoga, que a gente vê as pessoas ali no estúdio em São Paulo, em várias cidades do mundo, né? Você vê as pessoas ali, Om, Namastê, isso foi criado por pessoas que queriam saber como controlar a ejaculação delas. Não foi criado com um propósito apenas de força e flexibilidade. Não, isso é constatado. Os monges budistas que criaram isso, eles tinham um sentido de, como eu posso ter uma melhor performance sexual? Não uma performance sexual no sentido de pornografia, mas como eu posso ter uma melhor performance em que o meu corpo e a minha mente vão se sentir plenos com a sexualidade. Como eu faço para me sentir nutrido dessa energia e que essa energia nutra todas as áreas da minha vida e não me esvazie? Por isso que você vai ter ali no Vijnana Bhairava Tantra falando sobre, olha, talvez você não tenha o seu desejo realizado agora, então observa esse vazio da falta do que você gostaria de sentir agora ou experienciar, e a partir daí
acessa essa dimensão divina, mais ampla, que a gente chama de Bhairava, né? Bhairaviana. Então percebam, é uma grande besteira falar que o sexo tântrico é parte de uma interpretação ocidental que chamamos de neotantra. Porque você vai estar desprovendo, você está esvaziando o tantra antigo. Quando você esvazia o tantra antigo, dizendo, o tantra era só filosófico, era só uma transcendência. Não, como assim? Como assim? Você está dizendo que, então, essa galera da antiguidade ali, registrada em estátuas, em atos orgíacos, eles não faziam sexo? Não parece a coisa mais burra do mundo afirmar isso? E vocês acham que dentro de todo esse sexo que eles fizeram, eles não tiveram a capacidade de sistematizar isso e nos trazer uma herança que se chama Maituna? Vocês têm a noção da burrice que é falar uma coisa dessas, de que o sexo tântrico... Agora vão dizer que o sexo tântrico foi inventado pelo Osho. O Osho não entendeu, então, né, ele que inventou. Ou, é uma coisa moderna, antigamente não tinha. É muito absurdo isso. Tem pinturas, registros, além de Khajuraho, inúmeras comunidades pela Índia, de estatuário de pessoas fazendo sexo. Era uma coisa extremamente natural e fazia parte das esculturas porque era uma política pública. Era uma coisa que se praticava ali publicamente. Não vou dizer que as pessoas praticavam em praça pública, vou saber, não sei. Mas era uma prática considerada natural. Então, o sexo tântrico não é parte de uma interpretação ocidental que chamamos de neotantra. O Osho, ele conseguiu acessar coisas através da filosofia e teve acesso aos textos tântricos. E daí ali ele percebeu várias revelações. Nem iniciado ele era, no sentido de iniciado formalmente através de um guru, que tenha trazido, um mestre ou mestra que tenham trazido esses ensinamentos para ele e mostrado, olha, sexo tântrico é isso aqui. Não, o Osho fez um grande laboratório de experimentações. Façam aí, fiquem à vontade. A galera quebrava até os ossos de se jogar uns nos outros, entrar em delírio, né? Então, as coisas elas têm que ser colocadas, os pingos nos is, certo? E o Neotantra, ele tem contribuições muito valiosas. Eu vou falar agora no próximo. Mas o sexo tântrico é uma invenção do Tantra, certo? Uma coisa muito antiga. E como que você concebe que essa galera que lá em Harappa e Mohenjo-Daro, no tempo dos Vedas, que você tem ali um estudo das roupas que se usava na época. Então, no tempo de Khajuraho e Harappa, as mulheres não usavam a parte de cima. Elas ficavam constantemente de topless. E era uma coisa natural. Não é uma coisa chocante. Então, você vai numa praia na Espanha ou na França, você tem as mulheres que estão naturalmente lá de topless. Ninguém vai fazer um escândalo ou, meu Deus, né? Parece que nunca viu um peito na vida. E aqui no Brasil a gente já faz todo um escarcéu, né? Então essa liberdade feminina, nessa época de Harappa e Mohenjo-Daro, que são essas primeiras civilizações tântricas, ela tinha essa liberdade também na vestimenta. As mulheres não usavam a parte de cima, e até por causa do clima. Tinha aqueles banhos enormes, né? Aqueles piscinões públicos. Aquilo também era uma política pública, das pessoas terem acesso a um bem-estar. A partir daí, mais adiante, a gente vai ter Khajuraho, que é ali no meio da Índia, onde tem os Montes Vindhyas, onde tinha o culto à deusa,
que dizem que é uma proto-Kali, né? Uma anterior à deusa negra Kali. Mas ali em Khajuraho a gente vai ter o primeiro templo a céu aberto, em formato retangular, dedicado às yoginis. Então lá tinha os nichos. Hoje você vai numa igreja, você vai ter um nicho lá, um nicho do santo tal, São Francisco de Assis. Eles têm toda a simbologia mística do cristianismo, né? Aquele halo na cabeça das pessoas, a aliança no dedo ligado ao falo e imagino que também ao clitóris da mulher, porque basicamente é a mesma fisiologia no sentido de a função. Então, é absurdo você negar a história, dizer que Maituna é, sei lá, uma interpretação metafísica, espiritual, que não tem uma ligação direta com o que é a prática. É uma prática transgressiva em relação aos valores patriarcais do brahmanismo. Aqui eu tenho um livro de um brahmane que ele fala: a prática da sexualidade, do sexo é apenas 7 dias depois do fim da menstruação da mulher, feita apenas para copular. Então, se você esvazia o Tantra de todo o complexo de práticas para você trazer o Neo-Tantra, o que você vai colocar no lugar, né, em relação a isso? E o fato mais forte ainda que a gente tem em relação a isso, que esse que é um dos mais importantes textos do Tantra, que é o Tantra Loka, do Abhinavagupta, que é do Tantra Shaiva não dual, ele tem um capítulo que é totalmente dedicado ao sexo tântrico, que é o capítulo 29, dedicado ao ritual secreto. O que é esse ritual secreto? É um círculo tântrico com uma quantidade de casais que estão numa comunhão sexual juntos. Cada casal ali consigo. E tem toda uma orientação em relação à sua preparação individual e a sua preparação energética para você fazer parte de tal círculo. Então, há um capítulo que é todo dedicado ao sexo tântrico no Tantra Shaiva não dual. Capítulo 29 do Tantra Loka, dedicado ao chakra puja da sexualidade tântrica. E daí você vai ter, por exemplo, a Via Kaula, da qual eu faço parte, vai trazer as práticas para a preparação individual para você botar em prática o sexo tântrico. E não pensar, o Osho que inventou. O Osho não inventou nada, ele inventou as práticas dele. Ele inventou as práticas dele que depois se mostraram algumas muito erradas. Tão erradas que ele foi expulso dos Estados Unidos, né? As práticas dele, ele foi inventando, e daí com o tempo essas práticas elas foram sendo selecionadas. Então é um grande laboratório que o Osho criou, trouxe terapeutas de tudo que é tipo e disse, usem a intuição aí, façam o que vocês quiserem. Era assim. Quem não viu o documentário do Osho na Netflix, mostra bastante isso. As pessoas quebravam ossos e tudo mais. Então, era um grande laboratório. Isso foi assim lá nos primórdios do Tantra Shaiva não dual? Foi. Mas havia uma diferença em relação a isso. De você não ter todas as couraças do homem moderno. Do ser humano que está cheio de couraças ali. E, sobretudo, essa grande couraça de uma sexualidade, né, toda reprimida, toda violenta, toda cheia de neuroses, né? Então, imaginem esse ser primordial ali inventando a roda.
Então, eles não inventaram o sexo tântrico, quem fez foi o Osho. Não foi o Osho. O Osho fez um monte de besteira para depois ter os acertos dele. E lá atrás, algumas coisas foram assim também. Só que é como se o Osho começasse a reinventar a roda que já estava criada pelos tântricos da antiguidade. Certo? Então, é uma grande besteira, uma grande abobrinha falar que o sexo tântrico é parte de uma interpretação ocidental que chamamos de neotantra. Não. Estudem o Tantra Louca, capítulo 29. Ali vocês vão ver toda a descrição de como é uma preparação. Eu vou procurar trazer esse estudo, porque é uma tradução que não se tem muito por aí, né? E a gente vai para a quinta e última abobrinha. Massagem tântrica é parte de uma interpretação ocidental que chamamos de neotantra. Não é. Aqui vai ter pessoas que vão contestar, vão dizer que sim, que não. Vamos recapitular o que eu falei anteriormente em relação à origem em comum do Tantra e dos Vedas. Nos Vedas, nós temos o Atharva Veda. Vedas são os textos mais antigos da Índia, não sei se da humanidade, porque tem lá o texto de Gilgamesh, não sei qual é o mais antigo, mas provavelmente são os Vedas. E no segundo texto, a Atharva Veda, começa a ser registrada o Ayurveda. Ayurveda, vocês conhecem mais hoje em dia, que é conhecido como medicina indiana. Vai ter as massagens, vai ter o uso de água morna com limão, dinacharya, que é para ser feito pela manhã, logo pela manhã. Tem uma série de coisas ali que você vai fazer para preparar o seu corpo, para não ressecar as narinas, enfim, várias coisas, para equilibrar os seus gunas, né? Então, lá nos Vedas começa a ser registrado o Ayurveda. E dentre as práticas do Ayurveda nós temos a massagem. Aliás, inúmeros tipos de massagem. Agora, façam, por favor, quem assistir esse vídeo, faça esse exercício que eu falei sobre o Tantra é algo para se pensar, para botar a cabeça para pensar. Faça um exercício de lógica. Se o Tantra e os Vedas têm uma origem em comum, e nos Vedas começam a ser registradas massagens, e que em determinado momento a sociedade indiana ela começa a se patriarcalizar, como todas as outras sociedades, praticamente todas as outras sociedades do planeta da época, começaram a se patriarcalizar, ou seja, elas começaram a ter os homens à frente das decisões de poder, excluindo aspectos de liberdade e de naturalidade e da natureza e do feminino. Se começa a ter isso, o que acontece? As massagens, elas começam a tomar o formato desse projeto de poder patriarcal. Então, nós temos um estudo muito grande dentro dos marmas, os pontos marmas, dentro do Ayurveda, que vão influenciar outras modalidades de cura através do toque. Eu estudei, por exemplo, Nuad Borarna. Nuad Borarna é popularmente conhecido como Thai Yoga Massagem. Eu já fiz curso em São Paulo, fui anunciar curso de Thai Yoga Massagem, eu dou formação. Você tem ali uma série de muitos movimentos para a pessoa ter uma prática de yoga sem precisar se mexer. Botei esse curso de Thai Yoga Massagem. O que as pessoas pensam? Que é massagem tailandesa. Associam à prostituição. Então, você tem que explicar. Não, é uma massagem feita vestido. Foi preservada pelos budistas. Então,
Essa massagem, a Thai Yoga Massagem, você tem curso da Thai Yoga Massagem em que abrange os pontos genitais, em que você tem também os pontos marmas, que na Thai Yoga Massagem a gente chama de Sen Nadis, né? São os caminhos de energia pela qual se passa o prana, que abrangem o corpo todo, não vão excluir uma parte do corpo. Mas o que acontece? A Thai Yoga Massagem, apesar de ter essa fonte em comum com o Ayurveda, o Yoga, e também nessa geografia ali do Tibete, Índia e China estarem conectados, havia muita troca de saberes nessa região que conhecem também como Caxemira. A Caxemira é ali perto e era uma rota de saberes entre chineses, tibetanos, indianos, certo? Ali, todo esse conhecimento estava sendo compartilhado também. Apesar da Thai Yoga Massagem ter esse conhecimento, o que aconteceu? Começaram a ter as invasões muçulmanas e os muçulmanos, eles destruíram muita coisa do legado indiano de conhecimento. Qualquer coisa que ferisse o puritanismo muçulmano era destruído. A gente vê isso hoje recentemente, né? O grupo ISIS entrava em cidades e destruía tudo. É assim com eles. Eles não têm muito blá blá blá. O que não é de acordo com o patriarcalismo deles é destruído. As pessoas são mortas, as mulheres são estupradas. É assim. Então imaginem, há milhares de anos atrás, não é muito diferente. A humanidade não evoluiu muito. Evoluiu, mas essa selvageria violenta de como funciona o fundamentalismo continua mesmo. Só muda, né? Hoje em dia a gente tem leis para nos protegerem de malucos. Certo? Então, antigamente, quando os muçulmanos começaram a invadir a Índia, o conhecimento dos tântricas, ele teve que se esconder. O pessoal do que conhecia, que estava ali, tinha desses conhecimentos tântricos de manipulação corporal, teve que se resguardar nos templos budistas. E teve que acontecer um hermetismo tão grande, um fechamento em si desse conhecimento, que esse conhecimento teve que ficar púdico para não ser destruído. Então, as mulheres começaram a ser impedidas de receber massagem. Apenas os homens podiam dar massagem em homens. Ainda é assim na Índia. Eu fui ter uma massagem ayurvédica na cidade de Mysore, quando eu estava estudando lá, Ashtanga Yoga. Fui numa clínica ayurvédica para receber uma massagem, recebi a massagem de 2 caras. Então, as mulheres dão massagem nas mulheres, homens dão massagem nos homens. Ainda é assim na Índia. Então, imaginem que quando os muçulmanos invadiram a Índia, a coisa ficou sombria. Aquela liberdade que tinha lá em Khajuraho, as pessoas tendo uma sexualidade livre, talvez podendo andar nuas pelas ruas, e isso a gente vê depois refletido nos renunciantes, os sadhus, né? E os sadhus, eles também fazem parte de uma institucionalização do patriarcado. Porque antes as mulheres também eram permitidas de serem livres e renunciantes. Eu quero renunciar. Não é um projeto. Tem pessoas que tinham essa tendência e seguiam isso. Eu quero ser renunciante. Tá, vai lá, renuncia. Não é, o Tantra ele não tinha esse projeto de ser um caminho de renúncia. Não, era voltado para pessoas que faziam parte da sociedade. Certo? Então, algumas pessoas com tendências de renunciantes renunciavam à sociedade. Daí nós temos os sadhus e nós tínhamos também as yoginis. Elas ainda existem, mas a partir de um determinado momento na história da Índia, se trouxe
uma constituição, que é chamada de Códigos de Manu. Os Códigos de Manu fizeram o quê? Olha, a dança agora ela é proibida. A prática de yoga antigamente, a gente vê nos templos essa amostra de Shiva, né, dançando, as apsaras, que são as yoginis também, todas dançantes. Aquilo era a prática de yoga mais em voga possível. Com essa constituição, né, considerado um texto sagrado, Códigos de Manu, a dança começou a ser reprimida como prática espiritual. Então, não duvidem dessa capacidade do ser humano de moldar uma sociedade. A gente tem aí países na Ásia, ali, no Oriente Médio, onde as pessoas tinham uma liberdade, as mulheres tinham uma liberdade, entra alguém no poder, agora todo mundo tem que usar a burca. Né? Então, a coisa era assim também. Certo? Então, com esse Códigos de Manu, as mulheres não podiam agora mais ser renunciantes. Agora elas faziam parte do sistema de castas. Então, uma mulher fica totalmente submissa e sujeita a um homem, ou da sua família, ou da família do seu marido. Certo? Então, o Códigos de Manu é o mais contundente símbolo desse império do patriarcado estabelecido. Então, muito do que existia de tântrico foi abafado ali e teve que ficar ainda mais hermético, ainda mais isolado. Então, da mesma forma que os Vedas e o Tantra têm essa mesma origem, nos Vedas ali tem esse registro, a gente vai ter Rudra, depois nos Tantras vai ter Bhairava. Ambas são manifestações furiosas de Shiva. Certo? Então, da mesma forma, a Ayurveda, ele tinha essa forma mais tântrica. Ou seja, que estava intrinsecamente ligada também à sexualidade. Não havia ainda a institucionalização dos Códigos de Manu, que trouxeram uma repressão sexual e esse biopoder, esse controle dos corpos que agora deveriam se sujeitar à norma patriarcal. Certo? Então, percebam, quando a gente faz essa ideia, o Tantra antigo é muito espiritual, é muito filosófico, não tinha sexo, não tinha massagem, você está cortando uma coisa que é totalmente parte da história. Quando você corta isso na sua mente, você vai achar que você vai chegar no ponto em que você vai estar lá numa prática de neotantra, certo? Com essas ideias, alguém vai estar com o dedo no seu fiofó e você não sabe nem o porquê dessa prática. E você vai ficar, bom, será que esse cara aqui, que não está me passando uma vibe totalmente tântrica, está gritando comigo e de certa forma eu estou sendo abusada aqui? E isso é realmente expansão da consciência? Então, há todo um discurso nesses 5 abobrinhas que se fala sobre Tantra, Shaiva não dual, que quando eles estão em conjunto, dão uma grande abertura para o esvaziamento de toda a riqueza e essa capacidade de totalidade do Tantra como via espiritual, que integra a sexualidade, que integra totalmente a corporalidade e a capacidade dos potenciais humanos, certo? E daí traz o Osho como o libertador, o cara que inventou o sexo tântrico, ou que o Joseph Kramer, um alemão do século XX, inventou a massagem tântrica. Percebam como é totalmente absurdo você pensar que você tinha piscinas públicas, banhos públicos, na primeira civilização tântrica, você tinha banhos públicos, as mulheres
podiam andar de topless, sem a parte de cima, lá no calor do Paquistão. Imaginem o calor, obviamente, você ia, né, não ia ficar cheio de roupa, então a vestimenta era muito natural para uma mulher fazer topless, e era uma coisa muito natural para aqueles seres tribais ali de ter uma mulher com os seios nus, né? Não tinha essa púdica ocidental contaminando, ou essa púdica vitoriana ou muçulmana, né? Típica das grandes religiões patriarcais. Então, tá, tem o banho público, tem as pessoas ali com os seus corpos na sua mais grande naturalidade, e não tinha massagem. Daí, percebam como não faz sentido você dizer que os Vedas e o Tantra têm a mesma origem. Ok, o Tantra veio dos Vedas. Concordo plenamente. O Tantra, ele tem todos os conceitos dos Vedas, mas ele vai usar a sua própria interpretação. Porque os Vedas, eles continuaram como um sistema que aderiu a essa patriarcalização da sociedade. Tanto é que, né, os códigos de Manu, eles também tinham essa preferência pelo Vedanta, certo? E não quero de forma nenhuma condenar o Vedanta, por exemplo, ou condenar o Neotantra. Mas é isso, se você começa a construir na sua mente essas abobrinhas, você vai ver que você vai dar espaço para interpretações que você vai num curso de Neotantra, você não sabe por que você tem que estar complementando a via tântrica com florais de Bach, ou sei lá, constelação familiar. É absurdo. Ou você complementar as práticas tântricas, isso já é um pouco mais complicado, porque isso demanda realmente um certo conhecimento, mas você vai complementar a via tântrica com fisioterapia pélvica. Por quê? Porque quem é mestre ou mestra tântricos, eles vão ter esse conhecimento da corporalidade. Da mesma forma que os Hatha Yogins e Hatha Yoginis têm um conhecimento muito grande do corpo, tem todo esse sistema de conhecimento do corpo e de como ele funciona dentro do Tantra. O Hatha Yoga é parte do Tantra. O Ayurveda, ele é parte do Tantra, digamos que da mesma raiz em comum. Então, a massagem tântrica, ela existe, só que ela não é conhecida pelas pessoas. O que a gente conhece, hoje em dia, mais popular, é a massagem neotântrica. A massagem neotântrica surge a partir dos conhecimentos dessas pessoas que seguiam o Osho, ou de pessoas que não necessariamente seguiam o Osho, mas fizeram parte desse mesmo movimento de libertação sexual a partir dos anos 60 do século XX. Joseph Kramer é uma dessas pessoas. Ou como falam que quem inventou a massagem tântrica foi Alexander Lowen, não sei. Mas também não foi. Certo? A massagem tântrica, ela tem essa conexão com o Ayurveda também, com os pontos marmas, com os Vedas também. Mas tem vias tântricas que elas são conhecidas como Vama Marga. São vias da mão esquerda, ou seja, elas são vias que não são a, digamos, unanimidade, elas não são a escolha do projeto de poder patriarcal. O projeto de poder patriarcal escolheu o Vedanta, Shankaracharya. Shankaracharya, um Brahmane, ele percebeu a determinado momento o conhecimento filosófico mais foda que tem, eu só vou ter lá nos Himalaias com as yoginis. Ele foi até os Himalaias estudar com as yoginis.
Ele peregrinou pela Caxemira para receber esse conhecimento tântrico e trouxe esse conhecimento tântrico para o Vedanta. Então você vai ter textos do Shankaracharya que são tântricos, porque ele foi buscar essas raízes tântricas do shivaísmo que era alheio ao Vedanta. Mas ele foi patrocinado pela sociedade da época para poder fazer essas peregrinações. Da mesma forma que, no século XX, Krishnamacharya, Brahmani também, ele veio de uma família de Brahmanes, ele estudou yoga com o pai dele, ele foi para a escola, aprendeu todos os 6 darshanas do hinduísmo, ou seja, os 6 pontos de vista sobre a realidade que compõem o hinduísmo clássico, e ele recebeu toda uma bolsa para ir para os Himalaias buscar os conhecimentos de yoga que estavam nas mãos de um guru, o guru dele, né, que ele foi com quem ele ficou 7 anos numa caverna, Rama Mohan Brahmachari, certo? Então ele foi lá e ele pegou esse conhecimento e trouxe, que a gente conhece daí através de 3 grandes professores, né, e uma professora, Iyengar, Patabi Jois e Indra Devi. São, digamos, né, espalharam aí o Hatha Yoga de 3 formas diferentes. Indra Devi trouxe um Hatha Yoga mais suave, por assim dizer, né? Então, a saudação ao sol que ela ensina, por exemplo, é aquela forma mais não é lunar, talvez, por assim dizer, né? E a saudação ao sol do Iyengar e do Patabi Jois já é algo mais quadrado, certo? Não sei se isso faz sentido, mas a gente vê que tem uma diferenciação ali nos 3 ensinamentos, né? Iyengar e Patabi Jois pegaram algo muito mais estrito, físico, vigoroso, né? Mas que também é muito dotado desse conhecimento de Kundalini, certo? Então, tem muita coisa nessa história da Índia que, se a gente não faz essa conexão dos pontos corretamente, a gente acaba falando abobrinha, né? E essa é uma grande abobrinha de que massagem tântrica é parte de uma interpretação ocidental que chamamos de Neotantra. Não foi o Neotantra que inventou a massagem. Foi, lá no início, a gente tem o registro do Ayurveda registrando a massagem. Em determinado momento, pode ter surgido, sei lá, um Bolsonaro da vida, um cara mais militar, mais tipo, vou acabar com esse rolê aqui de todo mundo estar nessa liberação, ficar fazendo dancinha e ficar se pegando publicamente, vai instituir uma coisa mais patriarcal. Põe ali todo um senso de moralidade, certo? E acabou com a massagem tântrica. A massagem que antes abrangia o corpo todo, não, agora é sistematizado para ser limitado. Então, a massagem ayurvédica, as diversas modalidades de massagem ayurvédica têm essa origem em comum com o que era a massagem tântrica. A única massagem tântrica que está conectada a esse calabouço de conhecimento dos textos e das práticas meditativas tântricas é a massagem ensinada pelo Daniel Odier. É a massagem cachemiriana. Eu não tenho conhecimento de outras. Aí falam de algumas massagens, mas eu nunca pesquisei a origem, certo? A única que mostra essa conexão com as práticas e os textos é a massagem cachemiriana. Tá? Então, basicamente são essas as 5 abobrinhas. Eu vou fazer uma breve, né? 5 abobrinhas que se fala sobre o Tantra Shaiva não dual. Então, todo o objetivo aqui é nesse sentido de integrar o Tantra com toda a riqueza que ele tem. Você tem lá no Tantra Loka
todo um capítulo 29, dedicado ao ritual secreto, que é de sexo tântrico, certo? Então, eu não sei como é que as pessoas que filosofam, ou pensam, ou que ensinam Tantra hoje em dia, o que, que elas pensam? Como é que elas pensam que você vai reunir 12 casais num círculo e tá, galera, agora eu vou iluminar vocês, vamos fazer a prática do sexo tântrico em círculo. Como é que vocês imaginam que isso acontece? Ponham a cabeça para pensar. Como é que vocês imaginam que é a preparação para que as pessoas tenham a capacidade de estar em samadhi, esse estado de supraconsciência, para poder fazer essa prática, sem toda sem toda a doença que a gente tem hoje em dia, de pessoas aí que, tipo, se vê um peito, né, fica, sei lá, se perturba. Ou, sei lá, se vê um beijo gay, não sei. Então, tem uma preparação que é feita. Tem toda uma preparação que é feita para que isso seja algo ali que tem todo um texto que contempla, todo um capítulo do Tantra Loka falando sobre isso. Além de outros vários textos que vão falar sobre isso. Se você vê alguém que diz, eu sou grande erudito, escrevi o texto tal, não sei o quê, mas o Tantra não tinha sexo. É besteira. A pessoa não estudou direito, ou essa pessoa tem um projeto de poder de querer trazer a sardinha para o lado dela. Tudo bem que ela não conheça essas práticas, porque realmente não são práticas que muita gente conhece. É todo um beabá que é feito que não é popularizado. O que mais você tem de Tantra hoje em dia são pessoas falando besteira. Vou te ensinar a deixar ela louca em 5 minutos. Tá, mas mesmo isso vai ter que ter uma preparação. Que as pessoas hoje em dia, para chegar nesse ponto de preparação, de fazer ela chegar lá em 5 minutos, vai usar magnetismo, vai usar fascinação animal, vai usar técnica de hipnose, ou seja, você, ao invés de ter o conhecimento Tantra, você vai ter todo o conhecimento das práticas meditativas para entrar em Samadhi, para conseguir, né, manipular a energia na outra pessoa, você vai precisar de magnetismo, hipnose, fascinação animal para chegar nesse estado de, né, fazer ela chegar lá em 5 minutos. Não é que eu esteja contra isso. Mas percebam que o Neo-Tantra, ele precisa de várias vias, montar ali, eu não vou falar a palavra, né, é inadequada, Frankenstein, mas é basicamente isso, só que não no sentido pejorativo, mas no sentido figurativo, certo? Precisa uma composição toda de várias escolas, magnetismo, fascinação animal, hipnose, constelação familiar, vai pegar o xamanismo, não sei o que, certo? Para uma coisa que aqui a gente tem o Tantra. Tantra já tem tudo isso dentro do seu espectro de práticas. Então, o que dentro do Tantra Shaiva não dual, que é esse Tantra clássico, a linha de Tantra, dentro das linhas de Tantra do Tantra Shaiva não dual, a linha de Tantra, a linhagem tântrica que vai trazer essas práticas transgressivas na perspectiva do patriarcalismo bramânico, ou seja, elas são transgressivas em relação a uma moralidade patriarcal. Então, a gente vai ter a Via Kaula. A Via Kaula do Tantra é onde se ensina essas práticas consideradas transgressivas. Mas elas não são transgressivas se você estiver num aspecto de naturalidade em relação à sexualidade, por exemplo. Certo? Muito bem. Então, esse foi o objetivo, né, de trazer essas 5 abobrinhas. Abobrinha número 1, Tantra não se pensa, não se entende, mas se pratica. Expliquei aí para vocês.
Teve a abobrinha número 2. A experiência antecede a consciência e, portanto, a fé. É uma grande abobrinha também. Eu expliquei aí por quê. A abobrinha número 3. Tantra não é filosofia, é uma grande abobrinha, porque Tantra tem tantos textos filosóficos quanto o Vedanta, e de tamanha grandeza, tanto quanto o Vedanta, quanto o Sankhya, quanto o Yoga, certo? Então, se você não conhece filosofia do Tantra, tudo bem, mas você falar que Tantra não é filosofia porque você tá no basicão aí de fazer pulinho do Osho, né? Sexo tântrico é parte de uma interpretação ocidental que chamamos de Neo-Tantra. Bom, então você está subestimando que essa galera de milhares de anos atrás, eles não transavam, e que eles não pensaram, não tiveram essa capacidade de autorreflexão, fizeram vários textos tântricos, mas não refletiram sobre o próprio corpo. É um absurdo isso. E a última abobrinha, que massagem tântrica também é parte de uma interpretação ocidental que chamamos de neotantra. Não. Massagem tântrica, ela tem essa origem em comum lá nos Vedas, com o Ayurveda e as inúmeras práticas de massagem que foram sistematizadas. Mas, devido à patriarcalização instituída oficialmente com os códigos de Manu, fez com que essas práticas, que havia uma liberdade maior em relação ao corpo, tivessem que ser totalmente, foram perseguidas ou tiveram que se tornar extremamente herméticas para poder sobreviver. Certo? Então, fica aqui a minha contribuição. Tem um tom um pouco rajásico, porque cada vez que eu escuto essas abobrinhas, me formiga a mente, assim, e eu fico me dizendo, eu tenho que falar essas coisas, porque de todo o conhecimento que eu recebi, eu não posso fazer com que, né, essa ignorância esteja sendo tão disseminada, mas obviamente que um vídeo desses aí, pesadão, estou quase há 2 horas aqui falando, ele é diferente, né? Atrai um público diferente de pessoas que vão ali consumir um vídeo de 30 segundos que vai viralizar, milhares de curtidas, em que as pessoas falam essas 5 abobrinhas aí que eu falei, certo? Vou procurar fazer esse formato também, não é uma condenação, mas eu só estou falando isso. É um vídeo diferente, pessoas que ficam mais tempo aqui me escutando, né? Escutar tudo que eu falei. É diferente de você escutar um vídeo ali rapidinho, de 30 segundos, que fala um monte de abobrinha. Né? Então você vai lá, como falou bonito, vai lá e dá like e você está validando aquela asneira. Né? Então é uma asneira de pessoas que não estudaram, ou estudaram com pessoas que estão não ligaram as peças ainda, certo? Então, eu sou o Thiago, sou pesquisador independente, né? Sou um tântrica, tenho recebido iniciações do meu mestre Daniel Odier. Eu ensino massagem tântrica, massagem cachemiriana, que é uma preparação também para o sexo tântrico, mas, como eu disse, tudo isso são práticas que nos levam a um estado de autonomia e libertação. Né? Então, o papel de um mestre, né, ou professor, ou guru, como queira você chamar, não é de te dar ordens que vão fazer com que você se contraia mais, ou você se torne uma pessoa traumatizada, mas sim alguém que se torne uma pessoa liberta, certo? Então, há uma grande responsabilidade nisso. E é isso. Né? Fica aqui essa contribuição. Quem quer escutar essa mensagem, que escute. Quem tiver que escutar, que escutará. Né? E ficam essas reflexões aí. Né? Você pode também fazer um vídeo refutando todas as abobrinhas que você talvez ache que eu falei. Fica a seu cargo, mas toda essa aula que eu dei agora é fruto de muitos anos de pesquisa, de conectar peças, de estudar essa linha do tempo do Tantra, do hinduísmo, da civilização indiana como um todo, e não dissecando em partes e
trazendo achismos da minha cabeça, né? Então, há muitos livros que foram escritos que embasam cada um dos pontos que eu trouxe aqui, e eu posso trazer referências, mas em relação a isso, né? Mas não é como se eu já não tivesse trazido aí em vários vídeos e publicações já algumas referências que falam sobre isso também. Certo? Ótima noite para vocês, grato pela presença de quem assistiu até aqui. Se você gostou dessa aula, deixe aí um comentário. Se você não gostou, fale também o porquê. Toda opinião é bem-vinda. O Tantra, ele é inclusivo. E fica aqui essa contribuição para os estudos dessa comunidade tântrica Brasilis. Ok? Ótima noite, ótimo final de sábado e até uma próxima vez.